já sabem, por conta de tudo isso que tá acontecendo no nosso país e no mundo, agora as nossas aulas vão ser por aqui, já que nós não podemos mais estar presencial na igreja. Bom, então, para começar a nossa aula, eu te convido a sentar, relaxar e para a parte mais confortável da sua casa, aquela que você mais gosta. Relaxar, porque a gente vai começar a nossa aula agora, tá bom? Então vamos lá. Na aula passada, vocês aprenderam sobre a história de Miriam. E hoje eu vim trazer para vocês a história de Sansão, tá? Vou falar um pouco sobre a força e a fraqueza de um herói. Então, pra gente começar, preciso que vocês abram a Bíblia de vocês junto comigo no livro de Juízes, capítulo 13, versículo 5. Pra gente ler junto, tá? Está escrito assim: Porque você ficará grávida e dará à luz a um filho, não corte nunca o cabelo dele, pois ele será consagrado a Deus como nazireu desde o dia do seu nascimento. Ele vai começar a livrar o povo de Israel do poder dos filisteus. Quando nós começamos a ler a história de Sansão, nós ficamos um pouco impressionados, porque a gente começa a pensar: como que uma pessoa que é separada por Deus, que recebe dons e talentos de Deus, que tem uma força que ninguém nunca mais teve, nunca mais vai ter, faz o que Sansão fez, de dar ouvidos e dar atenção aos desejos carnais e se afastar de Deus. Acho que agora vou levar vocês a pensar só um pouquinho. A nossa vida, ela é parecida com a de Sansão. Vamos analisar por que é parecida. Nós também somos escolhidos de Deus. Nós somos separados por Deus, somos amados como os filhos de Deus, recebemos dons e talentos dados por Deus. Só que na nossa vida também existe desejos e tentações que, se nós dermos ouvidos, se nós nos deixarmos levar por essas tentações, esses desejos, nós também vamos nos afastar de Deus, assim como a Sansão. Para ficar mais fácil da gente entender e conseguir conversar, eu separei a história de Sansão em 3 partes. A primeira é a missão de todo herói. Ainda no livro de Juízes, está escrito assim: Tendo os filhos de Israel feito o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Sansão foi um enviado de Deus para salvar o povo de Israel dos filisteus. O povo de Israel estava sofrendo na mão dos filisteus. Deus enviou Sansão. Mas antes disso, voltando um pouquinho, a mãe de Sansão não podia ter filhos. Então, o primeiro milagre começou aí. Deus enviou um anjo até a mãe de Sansão e disse que ela teria um filho que era um escolhido de Deus. Esse escolhido de Deus libertaria o povo de Israel dos filisteus, porque o povo de Israel estava sofrendo demais. E assim também acontece na nossa vida, né? Nós somos escolhidos e ensinados a seguir e a viver para Deus. Ainda no livro de Juízes está escrito assim: Sansão julgou a Israel nos dias dos filisteus, 20 anos. Ou seja, Sansão teve 20 anos para livrar Israel dos filisteus. E ele conseguiu fazer isso. Ele livrou. O objetivo máximo de Sansão era libertar Israel dos filisteus. Foi para isso que Deus o enviou ali. E ele conseguiu fazer isso. Bom, no tópico 2 a gente vai falar sobre a fraqueza de todo herói. Sansão tinha o que ele tinha, fazia o que ele fazia, agia da forma que ele agia, porque ele recebeu dons de Deus. Foi dado por Deus, então ele tinha e agia daquela forma pela vontade de Deus. E apesar de algumas atitudes dele, quando ele ia fazer a vontade de Deus, as coisas davam certo. Ou seja, quando nós precisamos fazer algo que é da vontade de Deus, a gente não precisa ter medo, porque isso vai ser realizado, isso vai ser feito. Só que Sansão não se importava muito com o que ele tinha, que era Deus, com os dons que ele tinha. Quem deu os dons para ele foi Deus. Ele não se importava com essas coisas.
ele acabou sendo menos que os inimigos dele. Ele perdeu, ele fraquejou, ele foi humilhado. E leva você a pensar um pouquinho comigo. O que somos nós? Quem somos nós sem Deus? Vamos pensar, como Sansão. Nós somos filhos de Deus, estamos aqui por Deus. Mas se nós temos os dons, talentos que Deus nos deu e nós nos afastamos dele, quem nós somos sem ele? Pensando nisso, é o que nos leva ao tópico 3, que é o final de quase todo herói. Sansão, ele não terminou aplaudido por ninguém. Não terminou aplaudido por ninguém. Com a força que ele tinha, com o dom que ele tinha, ele podia ter ajudado muito mais as pessoas. Ele teria feito muito mais além da missão dele, que era libertar o povo de Israel. Se ele tivesse usado de forma correta o dom que Deus deu para ele, se ele tivesse agido conforme a vontade de Deus, ele teria feito muito mais pelo povo, só que ele não fez. Sansão brincou com o pecado, brincou com os desejos da vida. E apesar do povo de Israel ser eternamente grato por estarem libertos, eles ficaram sentidos, eles sentiam muito a morte de Sansão. Sansão não teve o felizes para sempre. Sansão, ele podia ter tido um final muito, muito bom, um final muito feliz. Ele não teve também. Sansão, ele se entregou ao pecado, Sansão esqueceu de todo o propósito dele ali. Esqueceu de tudo, ele se afastou completamente de Deus. O final de Sansão foi um final de sofrimento, um final cercado de inimigos. Só para finalizar então, toda essa história de Sansão, Sansão tem muito para nos ensinar, certo? Porque a nossa vida é bem parecida com a história dele. A gente pode tomar a história dele como base para nos espelharmos e fazermos diferente do que ele fez. Entender a história de Sansão, conhecer a história de Sansão, nos leva a querer identificar qual é o nosso dom, qual é a nossa fraqueza, quais os nossos propósitos, nossos objetivos. E nos leva também a sair, não querer os desejos da carne. Peço para vocês abrirem comigo lá em Gálatas 5,16, que diz assim: por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Eu espero que vocês tenham entendido toda essa mensagem que eu quis passar para vocês através da história de Sansão, que vocês se aprofundem um pouco mais na história de Sansão, se sintam à vontade para isso. Me contem o que vocês acharam, que é bem importante também. Vale lembrar também que não só nessa história de Sansão e várias outras histórias que a gente já contou, que vocês já estudaram também, a gente vem falando acerca disso, de entender os nossos dons, entender o que Deus quer com os nossos dons, onde a gente pode aplicar os nossos dons, o que a gente pode fazer, o que a gente não deve fazer, o que agrada o coração de Deus, o que não agrada o coração de Deus. Então vocês têm todo esse material na mão. Vale a pena estudar um pouquinho mais a história de Sansão, entender um pouquinho mais. Chegamos ao fim da nossa aula. Convido você a fechar os seus olhinhos, porque a gente vai orar agora, tá bom? Então vamos lá. Senhor Jesus, Pai, eu te agradeço por mais uma aula, te agradeço por cada pessoa que vai assistir esse vídeo, te agradeço por cada criança, pela vida de cada familiar, Deus. Pai, que o Senhor possa continuar cuidando e nos abençoando, Pai. Que o mais breve possível nós possamos estar juntos, falando da Tua Palavra, pregando o Evangelho, como sempre fizemos, Pai. É o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Então é isso. Não esquece de compartilhar esse vídeo com seus amigos, para algum dia, se seus amigos forem na igreja, eles lembrarem da história de Sansão. Então, curte o vídeo, compartilha com os amigos, mostra pra família, assiste com a mãe, assiste com o pai, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.